Com a palavra, ele que é administrador, teólogo, professor, mestre em ciências da religião e pastor auxiliar na nossa igreja, sede de Campinas, pastor Ricardo, com a palavra. Muito obrigado, deputado Henrique César, pelo privilégio de estar nessa casa, sob o seu convite, e refletirmos sobre esse tema de extrema relevância, que apesar de ter 500 anos, é um tema atual, que é relevante e que é preciso refletir sobre ele hoje. Quando eu olho para a Idade Média, eu vejo um cidadão que é, acima de tudo, um crente. Qualquer análise que eu faça da Idade Média, eu tenho que me lembrar disso. O cidadão é um religioso. E a igreja, que surgiu com Jesus pregando, e depois os apóstolos, e foi duramente perseguida pelos judeus por causas religiosas, e depois pelo Império Romano por causas políticas. Os cristãos eram pacifistas, se negavam a ir para a guerra a favor do império, se negava a aceitar a divindade do imperador, libertava seus escravos, cuidavam dos pobres que não eram cristãos, eram perseguidos e duramente perseguidos, e mesmo assim a igreja cresceu. Séculos depois, a igreja passa a ser tolerada. Quando é metade do Império Romano, não tem mais volta, a igreja passa a ser religião oficial do Império. O que era para ser uma coisa boa, acaba sendo um problema, porque a igreja que sofreu as marcas da perseguição, agora passa a ser perseguidora. A igreja que pregava o genuíno Evangelho de Cristo, agora passa a andar junto com o Império, e isso acabou trazendo um afastamento incrível do que é o Evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos, né? Nós conhecemos uma igreja que tinha ordens armadas e que enviava homens e mulheres para a guerra. E nas cruzadas, homens, mulheres e crianças. Que fique registrado aqui historicamente, houve a cruzada das crianças, em que crianças foram enviadas à guerra e nenhuma voltou para casa. Essa igreja deixou de pregar o arrependimento e passou a pregar a penitência, o flagelo, de que o sacrifício do meu corpo serviria para perdão dos pecados, né? Jesus pregava no idioma do povo, mas a língua ficou presa, a Bíblia ficou presa em latim quando ninguém mais falava latim. Depois o povo foi proibido de ler a Bíblia, e somente o Papa tinha autoridade para interpretar, mesmo os que sabiam. Martinho Lutero mesmo, nosso grande reformador, ele teve acesso a uma Bíblia quando estava no doutorado em teologia. Agora, olhem alguém que fez graduação, pós-graduação, mestrado em teologia, sem nunca ter pegado numa Bíblia. No doutorado ele teve acesso a uma Bíblia. Lutero leu tanto a Bíblia que ele sabia de cor o livro de Romanos em grego. Acho que muitos aqui têm dificuldade de decorar um versículo bíblico, né? Lutero decorou o Romanos inteiro em grego. Entre os abusos daquela igreja, além da penitência, a venda de perdão de pecados, a venda de indulgências, né? Eu podia comprar o perdão dos pecados que eu já cometi, depois foi possível comprar os pecados pagar pelo perdão dos pecados que eu iria cometer, e depois passou a ser possível comprar o perdão dos pecados daquele que já morreu. Né? Um familiar seu tio, seu avô morreu, você pode comprar o perdão do pecado dele mesmo depois de morto. Essa era a igreja. Além disso, eu tinha a venda de relíquias sagradas, que também serviam para a purificação dos pecados, né? Lá em Wittenberg, onde o Martinho Lutero foi padre, lá tinha um frasco de leite da Virgem Maria, algumas lascas da cruz de Cristo, tinha também o pano que foi enrolado à cabeça de João Batista quando cortaram em Atos, né? Lutero mesmo diz que se juntasse todos os pregos da cruz, daria para ferrar todos os cavalos da Alemanha. Isso a venda de itens sagrados, fora a venda de cargos eclesiásticos. O Concílio de Trento, que foi o concílio que excomungou Martinho Lutero, o Papa Leão X, que liderou o concílio, ele foi cardeal aos 12 anos de idade. O pai dele comprou o cargo de cardeal aos 12 anos de idade. E além disso, a pressão que a igreja fazia sobre o império. O Tiago lembrou muito bem da ruralização do Império Romano, por causa de
crise financeira, por causa de insegurança na cidade, e as pessoas vão para os feudos, né? Vão morar nos feudos. Então tem uma sociedade dividida entre soldados, nobreza e clero, e plebe, povo. E quem garante essa estabilidade é a igreja, que controla o povo. Então o imperador tinha medo da igreja, porque podia fazer o povo virar contra o império, mas a igreja também tinha medo do imperador, porque ali eu tenho uma balança de poder muito sensível. Para dominar o povo, foi necessário afastar a palavra de Deus das pessoas. Então a igreja perdoa pecados, a igreja envia para o inferno, a igreja nega a salvação para alguém. Existia, por exemplo, algo muito eficaz, que era o interdito, porque os sacramentos eram uma obrigação. O batismo, quando nascia, né? Se não batizasse quando nascesse, não era cristão. Eu precisava da extrema unção ao morrer, porque senão também ia para o inferno, né? E havia o interdito. A igreja poderia impedir os sacramentos de serem aplicados em uma dada região, caso o povo não se comportasse. Nós temos um evento na história de um bispo que instaurou o interdito numa cidade por causa de uma cerveja que o bispo produzia e que o povo não queria comprar a cerveja do bispo. Então ele foi lá e instaurou o interdito. Ou seja, se alguma criança nasceu ali e não foi batizada, que estava sob interdito, se alguém morreu, não ganhou a extrema-unção por causa de interdito, não tinha missa, não tinha eucaristia, não tinha nada. Que hoje, para nós, tanto faz. Mas tanto faz porque a reforma me ensinou que o justo vive pela fé. Mas para o povo daquela época, que não conhecia outra fé, era algo muito grave. Então, é nesse cenário que o povo vivia. A igreja não pregava mais esperança, a igreja pregava o sacramento, a venda de perdão de pecados, a venda de cargos eclesiásticos. Na política, eu sou explorado no feudo como trabalhador, eu tenho na Idade Média uma expectativa de vida de em torno de 25 anos de idade. Hoje nós estamos na explosão da longevidade. O cidadão hoje, a expectativa é que ele morra com 84 anos. Na Idade Média, 25 anos, por causa de peste, por causa de não existia antibiótico, não existia o avanço médico que nós temos hoje. E nesse cenário é que a pessoa vivia. Martinho Lutero vai chamar esse período de cativeiro babilônico da igreja. Existe até um livro do Lutero com este título, Cativeiro Babilônico da Igreja, onde entende esse afastamento. Então, homens, antes do Lutero, mulheres também, existem mulheres relevantes na história, que começaram a criticar isso. Peraí, mas se os pais da igreja, aqueles que lideraram a igreja após os apóstolos, eles tinham uma Bíblia em seu próprio idioma, eu também preciso ter uma Bíblia no meu próprio idioma. Se Jesus pregava, eu preciso pregar para as pessoas e não impor a conversão com base na espada sob a ameaça de morte. Se todo cristão tem que ter acesso direto a Deus, como é que uma igreja que representa a Cristo pode ser rica enquanto o povo é pobre? E eu tenho, por exemplo, o Jan Hus, que pregava duramente contra a riqueza da igreja, especialmente pelo contraste de um povo miserável e de uma igreja rica. Quando eu olho hoje para o Vaticano, com todo o respeito que eu tenho aos católicos de hoje, mas eu não posso esquecer que toda a beleza do Vaticano hoje, da Basílica de São Pedro, foi comprada com dinheiro de indulgência, com venda de perdão de pecados, com venda de relíquias, com venda de objetos sagrados. Então, quando eu vou lá hoje, é um ponto turístico, é bonito, mas eu preciso lembrar que cristãos, irmãos nossos do passado, na esperança de ganhar a salvação, pagaram. E quando pagaram, a Basílica de São Pedro foi fundada, foi construída. E então começa esse sentimento, que é, sobretudo, o retorno à palavra de Deus. O Martinho Lutero, em uma de suas teses, ele comenta, a tese 65, que ele fala que o Evangelho é a rede com que se pesca homens para Cristo. Na tese 66 ele fala que a indulgência é a rede com que se pesca o tesouro dos homens. Então ele critica a venda de indulgências e a falta da pregação do Evangelho.
A tese que eu mais gosto é 82, em que ele fala que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da graça de Deus. Enquanto a igreja tem ouro, Lutero vai lembrar que o tesouro da igreja é a palavra de Deus. O tesouro da igreja é Bíblia. E sobre essas e outras teses, ele critica os exageros da igreja, em especial a venda de indulgências. Como é que um Deus que a Bíblia diz que é bom, condena homens ao inferno porque o padre não chegou a tempo da extrema unção? Como é que um Deus que é amor quer dinheiro dos pobres para perdoar os pecados? Então é sobre esses argumentos que a reforma se instaura. É o retorno às Escrituras. Como é que esse Deus é mau? E aí eu tenho o grande grito da reforma, Romanos 1,17, aparece em Abacuque, aparece também em Hebreus: o justo vive pela fé. Ou seja, e aí Lutero entende, acende uma luz, né? Tem uma frase bonita que nós não conhecemos o autor, né? Quando tudo parecia perdido, um homem lê a luz de velas: o justo vive pela fé. Aí então Lutero entende que eu não vivo pela compra do meu perdão, pela indulgência, não vivo pela penitência, eu não sou perdoado pelo flagelo que eu machuco o meu próprio corpo, mas eu vivo pela fé. Fé essa que a igreja da Idade Média afastou do povo, negou que o povo tinha acesso a ela. O perdão dos pecados que era vendido e que só o Papa podia conceder. E aí o Lutero lembra do sacerdócio universal dos crentes, que todo homem tem acesso direto a Deus. E quem garante isso é a Escritura. E esse é o grande pilar da reforma protestante. Nós não aceitamos a autoridade de líder algum da igreja, nem papa, nem bispo, nem pastor, nem a minha. Eu não aceito a autoridade da tradição da igreja sobre o povo. Eu aceito a autoridade da Bíblia. Eu aceito a autoridade das Escrituras. É aquilo que Jesus deixou registrado nos Evangelhos, é aquilo que os apóstolos estabeleceram como regra e que está escrito na Bíblia. O Concílio de Nicéia, em 325, fechou o cânon sagrado, determinando quais são os livros sagrados. O Concílio de Hipona confirmou a lista dos livros e está fechado desde então. E nós não aceitamos nada que esteja além dos livros que hoje estão nas nossas Bíblias, porque ali está o registro do ministério de Jesus e daqueles homens que andaram com Jesus. Eles tinham autoridade para lançar as bases da nossa fé. E a reforma protestante, ela é o resgate desta fé. Então nós não estamos aqui celebrando somente o período do século XVI. Eu estou aqui celebrando o retorno à teologia da igreja que nós chamamos de primitiva, da igreja do primeiro século, daquela igreja que foi perseguida, daquela igreja que foi maltratada, daquela igreja que, sob pena de morte, não negou a Cristo. Eu quero registrar aqui as palavras do bispo Policarpo, dentro do primeiro século. Condenado à morte e convidado a negar a Cristo, ele disse: há 72 anos eu sirvo a Cristo e Ele nunca me abandonou. Como é que agora eu vou negar a Cristo, meu Salvador? Depois dessa frase, ele vai caminhando para a fogueira, aceitando a sua pena de morte, né? No livro Apologético, do século II, o Tertuliano de Cartago argumenta que os cristãos são condenados sem um julgamento justo e, diferente de todos os criminosos condenados, nunca negam as suas acusações. E o Tertuliano então argumenta que o evangelho é verdadeiro, porque todo criminoso nega o crime na tentativa de escapar da morte. Mas quando um cristão é condenado por motivo de ser cristão, ele não nega. Como quando presa no século II, nós chamamos, conhecida como Santa Perpétua, né? A Perpétua, ela fala: eu sou cristã e eu não posso negar ser cristã, e aceita a pena de morte. Então é a fé semelhante a dessas pessoas nós estamos aqui celebrando hoje, a reforma protestante. O que a igreja fez para combater o avanço da reforma, que já tinha ganhado 45% dos cristãos da Idade Média? Entrou com a contra-reforma, com várias ações para impedir o avanço da reforma protestante.
primeiro delas foi o Index, né? O Index Liborum Prohibitorum, que foi a relação de obras proibidas. E a igreja proibiu que qualquer Bíblia que não estivesse em latim fosse lida. Obras do Martinho Lutero, obras do Agostinho de Hipona. A pregação foi proibida e o interdito foi aplicado também em Wittenberg, lá onde Lutero estava. Só que não adiantava mais, porque o povo já tinha aprendido que o justo vive pela fé. E quem aprende que pela fé se vive, não aceita outra teologia. Quem aprende que tem acesso direto a Deus, não aceita que um homem seja intermediário. Quem aprende que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e pela fé eu tenho acesso à graça de Deus, não aceita pagar por aquilo que Deus já fez de graça, por aquilo que Jesus já pagou na cruz. Então o que nós celebramos hoje não é somente um marco histórico que abriu as portas para o renascimento. Eu não estou aqui somente celebrando um evento que colocou fim à venda de indulgências. Eu não estou aqui apenas celebrando o surgimento do humanismo, de trabalhos que vai surgir nesse período, do Nicolau Copérnico, do Francis Bacon, do Isaac Newton. Não é somente isso. Eu estou, acima de tudo, hoje celebrando que eu posso ter a mesma fé da igreja do primeiro século, porque eu aprendi com a palavra de Deus que o justo vive pela fé. Eu não vivo pelas minhas garantias humanas, eu não vivo dependendo da igreja, mas eu vivo confiando e dependendo das Escrituras. Então nós estamos aqui celebrando 500 anos de reforma, estamos celebrando 500 anos do resgate da fé no puro Evangelho de Deus. As denominações que surgem a partir daí não são um problema, elas são um resultado da interpretação da Bíblia, da liberdade que nós temos para adorar a Deus. Enquanto muitos criticam as faixas denominacionais, eu vou à raiz da igreja. Qual é? A Escritura, a Bíblia é a única regra de fé e prática para todos os cristãos. A salvação é pela fé, unicamente pela fé, através do sacrifício de Jesus. Eu não tenho que pagar por nada, porque a graça de Deus foi nos dada gratuitamente por amor a Cristo. Toda glória eu dou a Deus. Eu não venero Papa, não venero imagens, não venero objetos. Toda honra e toda glória a Cristo. Como na Bíblia está escrito, que dele e por ele são todas as coisas. Então, independente da faixa denominacional, independente do CNPJ que eu registro para que eu possa registrar a minha igreja, se eu sigo estes 5 princípios, Bíblia, fé, graça, Jesus e a glória somente a Deus, eu sou uma igreja evangélica de orientação reformada, e se lá é pregado o puro Evangelho de Cristo, eu entendo que Deus está neste lugar. Então o legado da reforma é o resgate da reflexão bíblica como regra de fé para a minha vida e para a sua, para todas as nossas. E que tem implicações políticas, econômicas, sociais, mas que são secundários. O principal para nós é: o justo vive pela fé.